Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para um vídeo especial prévia do Derby de Madrid, jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o primeiro derby da temporada que acontece no Estádio Metropolitano nesse sábado, e esse vídeo é para falar para vocês os destaques para essa partida e tentar entender como é que pode ser esse primeiro Simeone contra Xabi Alonso, agora com o Xabi Alonso como técnico do Real Madrid. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam, que é de graça, não custa nada e ajuda o canal a crescer, deixa o like, que aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema, e sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos falar sobre esse derby, que é um dos jogos que mais aconteceu na história do futebol espanhol. Um jogo que já foi final de Champions, que já decidiu Copa do Rei, que a gente já teve em decisões de Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, que aconteceu muitas vezes em La Liga, ou seja, é um dos grandes jogos do futebol europeu na atualidade. Estamos falando de Atlético de Madrid e Real Madrid, que recentemente se enfrentaram na Liga dos Campeões em um jogo cheio de polêmicas, mas agora, para esse início de temporada, as duas equipes se enfrentam em La Liga, o primeiro derby entre Simeone e Xabi Alonso, mais de um jogo que já aconteceu mais de 300 vezes na história. Somente em La Liga são 176 derbys, com um retrospecto, se a gente vai ver o histórico positivo para o Real Madrid, que venceu 91 vezes, o Atlético de Madrid em La Liga conseguiu vencer 41 e a gente teve 44 empates. O derby de Madrid, durante muitos anos, ele foi desequilibrado, mas com a chegada do Diego Simeone no comando do Atlético de Madrid, as coisas no derby se igualaram bastante. Em 2013, o Atlético vai ao Metropolitano enfrentar o Real Madrid na final da Copa do Rei, e a partir dali muda bastante a história, porque até aquele ano o Real Madrid somava 14 anos sem perder para o Atlético de Madrid. Foram 14 anos que o torcedor colchoneiro não conseguiu celebrar, comemorar um derby. E aí, naquela final de Copa do Rei do 2013, o Atlético vence o Real Madrid no Bernabéu, e a partir dali muda bastante a história, e a gente tem um equilíbrio que antes não existia dentro de um duelo que depois disso acabou virando duas finais de Liga dos Campeões super disputadas ambas, muitas eliminatórias de Champions, muito mata-mata de Copa do Rei, Supercopa, como eu dizia para vocês. É um jogo que desde a chegada do Simeone tomou uma proporção diferente. O Simeone vai fazer o seu derby de número 48 no comando do Atlético de Madrid. São 12 vitórias para o Atlético, 15 empates e 20 vitórias para o Real Madrid. E um Simeone que durante os últimos anos teve como rival o Ancelotti. E aí, nesse recorte entre Simeone e Ancelotti dentro dos derbys, a gente viu uns derbys muito mais equilibrados, né? Inclusive, em La Liga, 4 dos últimos 5 terminaram em empate em 1-1, e são 3 derbys consecutivos dentro do Campeonato Espanhol com empate em 1-1. Por quê? Porque Simeone e o Ancelotti tinham pontos em comum de ideia de jogo e eram bastante, quando se enfrentavam, conservadores. Então a gente tinha derbys com pouca diferença de gols e muitas vezes derbys que terminavam empatados. Fica aí essa grande dúvida para a gente saber como é que vai ser a história do derby a partir de agora. O Simeone continua no comando do Atlético de Madrid, completa 14 anos agora em dezembro, e o Xabi Alonso está começando a escrever a trajetória dele no Real Madrid. A gente está vendo um Real Madrid tentando jogar de uma forma diferente, muito mais propositivo, jogando muito mais no campo do rival, e a partir disso chama atenção para a gente tentar entender como é que vai ser o posicionamento do Atlético de Madrid, do jeito de jogar do Real Madrid e do Xabi Alonso, e quanto tempo o Real Madrid do Xabi Alonso vai aguentar jogando da forma que quer jogar contra um rival de maior nível, que até agora em La Liga os rivais do Real Madrid tinham sido muito mais de parte de baixo da tabela, né? A verdade é que a pontuação do Atlético de Madrid agora não é das melhores, está a 9 pontos do Real Madrid, porém é um adversário muito mais complicado dos que o Real Madrid enfrentou até agora, então fica essa curiosidade. Simeone e Xabi Alonso já se enfrentaram como treinadores 2 vezes na Liga dos Campeões, que o Bayer Leverkusen enfrentou o Atlético de Madrid. Na primeira vez que os dois se enfrentaram, empate em 2-2 no Estádio Metropolitano, e
na segunda vez uma vitória para o Atlético de Madrid, 2-1, mas a gente viu bons jogos do Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid, então fica essa dúvida de saber como é que vai ser agora o Xabi Alonso como técnico do Real Madrid enfrentando o Atlético do Simeone no Metropolitano. O momento das duas equipes é bem diferente. A gente tem um Real Madrid, é verdade que ainda tentando se encontrar 100% do que vai ser o Real Madrid do Xabi Alonso, mas com 7 jogos, 7 vitórias, 16 gols marcados, 4 gols sofridos nesse início de temporada e um Atlético de Madrid que tropeçou demais dentro do Campeonato Espanhol já e por isso tá ocupando uma posição nada comum para o Atlético de Madrid de Simeone na tabela de classificação e tá com aí 9 pontos a menos do que o Real Madrid na tabela de classificação de La Liga. São 7 jogos do Atlético, 2 derrotas, 2 vitórias e 3 empates, 11 gols marcados e aí o grande problema do Simeone nesse início de temporada, 10 gols sofridos. Simeone tem batido na tecla de que tá faltando contundência para esse Atlético de Madrid, que tem determinados momentos dentro de jogo. O Atlético trocou muitos jogadores, né? Passou por uma reformulação aí o elenco, em que o Atlético quer ficar com a bola, quer controlar o jogo, mas não consegue sustentar isso. E aí tem tido muitos problemas defensivos e muitos problemas para finalizar todas as jogadas que cria em determinados jogos, por isso essa falta de equilíbrio, digamos, de contundência nas duas áreas tem prejudicado muito o Atlético de Madrid. Vamos ver se o Atlético do Simeone de agora consegue ser aquele Atlético cholista para aguentar muito defensivamente, um Real Madrid que tudo indica com o Xabi Alonso vai atacar mais o Atlético de Madrid do que o Real Madrid do Ancelotti fazia, pelo menos nos últimos enfrentamentos entre ambos. Vamos ver, porque a gente ainda não tem muita ideia do como é que o Xabi Alonso vai encarar jogos desse tamanho. O Real Madrid faz esse 8º jogo da temporada, o jogo mais importante até agora do Xabi Alonso no comando do Real Madrid, que é um jogo importante sempre quando tem um derby, a proporção das coisas fica ainda maior, então todos os olhos vão estar sobre o Xabi Alonso. O Xabi Alonso que não vai ter o Mendy, não vai ter o Trent Alexander-Arnold e não vai ter o Rudiger, e do lado do Simeone a gente tem as duas baixas importantes do Almada e do Johnny Cardoso, que não estarão à disposição para o jogo, e a dúvida do Giménez, se ele vai poder jogar ou não. O Baena tá voltando de lesão e o Baena pode ser até titular, aí vai depender da condição física dele. O Xabi Alonso falou que espera um ambiente potente. A gente tem visto os últimos derbys com ambientes bastante complicados. Vai ser a primeira vez que o Real Madrid vai voltar ao Metropolitano depois da eliminação na Liga dos Campeões, que gerou muita polêmica pelo que aconteceu dentro e fora do campo. É um ambiente que nos últimos anos tem sido muito complicado para o Real Madrid visitar o Atlético no Metropolitano, e vamos ver como é que vai ser lidar com tudo isso pro Xabi Alonso, que vai fazer o seu primeiro derby e já faz esse derby na casa do Atlético de Madrid. Sobre protagonistas desse derby, a gente tem o Kylian Mbappé vivendo um grande momento, 9 gols e uma assistência em 7 jogos, vem de marcar no último jogo. O Vinícius Júnior, que vem de fazer um grandíssimo jogo no último, talvez o melhor dele, com o Xabi Alonso no comando da equipe, que hoje foi elogiado pelo Xabi Alonso na entrevista coletiva, que disse que o Vinícius Júnior é um jogador fundamental para o Real Madrid e que gostou de ver o último jogo que ele fez e como ele voltou a sorrir. Realmente o último jogo do Vinícius foi o melhor com o Xabi Alonso até agora. E ele vem de marcar e dar uma assistência na última partida. De momento, os dois protagonistas do Real Madrid. Do lado do Atlético de Madrid, se no Real Madrid a gente teve polêmicas envolvendo a gestão aí do Xabi Alonso de minutagem, no Atlético de Madrid também, o Julián Álvares, que no jogo anterior ao último não tinha gostado de ser substituído, no último jogo fez um hat-trick, terminou a partida, foi eleito o melhor em campo e mostrou para o Simeone por que não deve tirar ele antes do jogo terminar, que é um cara que pode ser decisivo. É um jogador importante para o Atlético de Madrid, vem de fazer esse hat-trick que deu a vitória ao Atlético para cima do Rayo Vallecano, 4 gols e uma assistência em 6 jogos. E o outro protagonista do Atlético de Madrid a gente pode colocar o Llorente, porque está sendo um jogador que o Simeone tem colocado jogar em muitas posições diferentes dentro do mesmo jogo, algo que ele já fazia nas últimas temporadas, mas eu acho que nessa tá fazendo de uma forma ainda mais intensa. E o Llorente vem de marcar 2 gols contra o Liverpool em Anfield, também tem 2 assistências em 7 jogos, dá pra gente dizer que são os protagonistas aí
de Real Madrid e Atlético de Madrid. Para o Atlético de Madrid, o grande desafio contra o Real Madrid é ser um time mais contundente, conseguir defender melhor e aproveitar todas as ocasiões que tiver, principalmente no contra-ataque, que é como os times que estão enfrentando o Real Madrid estão tentando machucar mais o time do Xabi Alonso. Pro Real Madrid, esse jogo contra o Atlético vai ser o grande desafio até agora que o Xabi Alonso teve no comando da equipe, e vamos ver o quanto o Real Madrid consegue sustentar durante 90 minutos as ideias do Xabi Alonso, coisa que não tem acontecido até agora nas partidas. A gente vê o Real Madrid ou começar o jogo muito bem, ou terminar o jogo muito bem, ou fazer tramos no meio dos jogos muito bom, mas não conseguir manter isso, sustentar isso durante toda a partida. Esse é o grande desafio até o momento do Xabi Alonso. Escalações. A gente tem dúvidas para os dois lados, começando com o Atlético de Madrid, que deve ter Jan Oblak no gol, Marcos Llorente como lateral esquerdo. No último jogo ele jogou como zagueiro e também pode jogar como meio-campista e também pode jogar como ala, mas o Simeone tem escalado ele numa linha de 4 na lateral direita. O meio de campo, o meio da zaga com Lenormand e Lenglet. O Jiménez é dúvida, né, porque tá voltando de lesão, deve ser o Lenglet o titular. E na lateral esquerda, talvez a contratação que mais devolveu até o momento dessas últimas para o Atlético de Madrid, o Ranco, que ele é zagueiro, mas pode jogar de lateral, então é um jogador que o Simeone também tem optado, às vezes, por testar aí na lateral, principalmente em um jogo que a gente sabe que o Real Madrid vai atacar muito, então pode ser que o Simeone opte aí por colocar um zagueiro na lateral, mas um cara que também já jogou ali. Quando jogou ali, fez boas partidas. O Ranco é um dos jogadores que mais está devolvendo nesse momento ao Atlético de Madrid. Meio de campo deve ter Juliano, Barrios, Coque. E aí a grande dúvida na escalação do Atlético, se joga o Nico Gonzalez, que foi a última contratação que o Atlético fez e que já encaixou, que já entregou, ou se o Simeone consegue recuperar o Baena, que foi a contratação mais cara do Atlético na última janela, mas que teve uma lesão logo no início da temporada. E vamos ver se o Baena está para jogar 90 minutos, se o Simeone vai optar por começar o jogo com ele ou se ele vai entrar no decorrer da partida. E o ataque, Julián Álvares titular, e o companheiro dele pode ser o Griezmann, pode ser o Sorloth, pode ser o Raspadori, mas o que eu imagino que o Simeone vai fazer, porque é o que ele tem feito, é apostar pelos guerreiros dele. Coque e Griezmann, eu imagino que os dois vão pro time titular, a não ser que algum dos outros mostre que nesse momento tá melhor do que eles, mas assim, a única certeza que a gente tem no ataque do Atlético de Madrid de momento é o Julián Álvares, que vai ser titular. No Real Madrid, na era Xabi Alonso, tá muito difícil acertar a escalação do Real Madrid, então eu vou pelo que eu acho que ele pode fazer, mas o Xabi Alonso também costuma surpreender geral e fazer uma escalação, montar uma escalação que ninguém imaginava. Courtois no gol, Carvajal, Militão e Tchouaméni, que descansaram no último jogo, eu acredito que voltam para o time titular, então deve ser Courtois, Carvajal, Militão, Hausen e Carreras, que tá vivendo um momento incrível, jogou tudo com o Xabi Alonso até agora. No meio de campo, Tchouaméni, Valverde e Arda Güler, acredito que ele vai manter esse trio de meio de campo do Real Madrid. E aí, na esquerda, Vinícius Júnior, deve ser pelo momento dele, pelo que ele entregou no último jogo e pelo que o Xabi Alonso tem falado dele, acredito que o Vini joga, se não a opção é o Rodrigo, que já o Xabi Alonso nos surpreendeu em jogos que a gente pensou que ele ia escalar o Vinícius, ele acabou botando o Rodrigo, e em jogos que a gente pensou que ele ia escalar o Rodrigo, ele acabou botando o Vinícius, então vamos ver qual vai ser a decisão do Xabi Alonso, mas tudo indica que vai ser o Vinícius. No ataque, na referência, Kylian Mbappé. E aí, na direita, o Mastantuono tem sido titular ali daquela posição. O Xabi Alonso voltou a elogiar o Mastantuono hoje na prévia do jogo. O ponto é saber o quanto que o Bellingham está para começar o jogo ou não, porque isso pode fazer com que o Xabi Alonso opte por jogar com 4 meio-campistas, talvez, no lugar de 3, abrindo uma vaga para o meio de campo e tirando um dos atacantes. Então pode ser que o Bellingham esteja para jogar, ele jogou 20 minutos na última partida, ainda não foi titular desde que voltou de lesão, e abre essa opção aí. Acredito que se tiver que adicionar um jogador, não acredito que o Xabi Alonso vai tirar o lado esquerdo do campo do Real Madrid, sim, o lado direito, para adicionar o Bellingham, aí colocaria o Arda Güler mais caído pela direita, ou o próprio Fede Valverde, que já jogou por ali. Acredito que essa deve ser a escalação do Xabi Alonso, mas repito, o último jogo foi o melhor jogo do Real Madrid na temporada até aqui, e ele jogou com uma linha de 3 zagueiros. Mas enfrentar o Atlético de Madrid no Metropolitano é bem diferente do que encarar o Levante fora de casa, então vamos ver como é que o Xabi Alonso vai montar esse Real Madrid.
para o primeiro derby dele como técnico do Real Madrid contra o Simeone no Estádio Metropolitano, promessa de um jogo quente, como tem sido os últimos derby, mas vamos ver quem é que leva a melhor. Para a galera dos palpites, empate tem sido uma constante, pelo menos nos últimos anos, mas claro que era Simeone contra Ancelotti que fazia com que os jogos fossem um pouquinho mais conservadores, digamos assim. E o Real Madrid, o jogo que mais marcou gols até agora foi o último, com 4 gols. O Atlético tá tendo dificuldade de conseguir marcar gols e não sofrer, só em um jogo não sofreu gol na temporada o Atlético de Madrid. Então, pelas estatísticas, nos dá a ideia de que pode ser um jogo com gols, mas também pode ser um jogo com boas defesas. Então, tudo pode acontecer, clássico é clássico, derby é derby, é uma situação diferente. Vamos ver como é que vai ser esse Atlético de Madrid, Real Madrid, que acontece nesse sábado no Estádio Metropolitano, válido pelo Campeonato Espanhol. Depois desse jogo, o Real Madrid vai para o Cazaquistão e o Atlético de Madrid fica aqui na capital espanhola para a próxima rodada da Liga dos Campeões. Se vocês chegaram até aqui e não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e claro que eu volto depois do jogo.